Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão acostumados todos os dias, notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Bom, o Botafogo empatou por 0-0 com a equipe da LDU pelo terceiro jogo do Grupo A da Copa Sul-Americana. Quem assistiu o meu último vídeo, né, que falava um pouco sobre a partida, já foi para o estádio ou então assistiu o jogo pela televisão, sabendo mais ou menos o que o Botafogo iria esperar dessa partida. Eu avisei aqui que a LDU vinha para se defender e com o objetivo de pelo menos empatar a partida. A LDU fez isso o jogo inteiro. Jogou lá com uma linha de 5, né, com 3 zagueiros, e os alas praticamente não subiam, um bloco muito baixo, amarrou o jogo o tempo inteiro, fez questão de se defender. É uma estratégia da LDU, né? Visto que já tinha vencido o César Valerro, já tinha vencido o Magadianes. Na estratégia deles, empatar com o Botafogo fora de casa era um bom cenário. Para isso, eles vieram ao Brasil e conquistaram isso com perfeição. Conseguiram amarrar o jogo de forma eficiente. O Botafogo não conseguiu produzir bastantes chances, não produziu gols, não produziu jogadas o suficiente para conseguir vencer a equipe da LDU, que é uma equipe que está acostumada a jogar esse tipo de competição, amarra muito bem o jogo, fora de casa tenta fazer com que a sua equipe não deixe o adversário jogar e vai para a altitude jogar dentro de casa, sabendo explorar muito bem lá o ar rarefeito, toda aquela questão que envolve a altitude. Então, dentro de casa, a LDU é muito mais forte e ataca mais. Quando joga fora de casa, amarra o jogo, se defende, tenta um empate. Foi isso que a LDU conseguiu hoje no estádio Newton Santos, né? Eu falava aqui no último vídeo que o Botafogo tinha que repetir a partida que fez contra o Ipiranga, que tinha que repetir a partida que fez contra o César Valerro. Porém, são duas equipes mais fracas que a LDU, né? A LDU não é um primor técnico de equipe, não é. Eu acho que é muito mais física do que técnica essa equipe da LDU, mas colocou toda a sua disposição física a fim de pelo menos segurar o Botafogo e conseguiu isso muito bem, né? É chato você jogar com um adversário contra a LDU, é de fato uma equipe que propôs a se defender o tempo inteiro e abdicou realmente do ataque e conseguiu aí segurar o 0-0, e o Botafogo não foi competente o suficiente para fazer gols na equipe da LDU. Agora, o Botafogo precisa ou torcer para a LDU tropeçar nos próximos 3 jogos, ou então o Botafogo vai ter que vencer a LDU lá na altitude de Quito para poder tomar essa primeira posição do Grupo A da Copa Sul-Americana. Lembrando sempre que é muito importante que o Botafogo fique em primeiro lugar, porque ele fica fora dessa tal repescagem, né? O Botafogo ficando em primeiro vai direto para as oitavas de final. Se ficar em segundo lugar, como ele está hoje, ele vai para uma repescagem para enfrentar no mata-mata o terceiro colocado da Libertadores. Vai ter um sorteio, e aí o sorteio é loteria, não tem jeito. Você pode pegar aí um time como o Nublense, por exemplo, que é um time mais fraco tecnicamente, mas também pode pegar um Atlético Mineiro, se foi eliminado, ou um Corinthians também, que está em situação delicada na Copa Sul-Americana, nesses playoffs aí, nesse mata-mata aí, nessa repescagem. Então, assim, o ideal é que o Botafogo fique em primeiro, o Botafogo está em busca disso, mas a situação ficou um pouquinho mais difícil. Dentro da estratégia do Botafogo, estava planejado que o Botafogo vencesse essa partida hoje, tomasse a liderança da LDU e o Botafogo ficasse um pouco mais tranquilo e arrumasse talvez um empate lá na altitude de Quito para manter a liderança. Esse era o planejamento perfeito do Botafogo. Não aconteceu da forma que o Botafogo está querendo. O Botafogo agora ou torce para a LDU, como eu já disse aqui, ou torce para a LDU empatar com o Magadianes ou então empatar com o César Valerro, ter algum tipo de tropeço, e o Botafogo vai ter que ou então vencer lá na altitude de Quito. Isso tudo porque o Botafogo tropeçou. O Botafogo tropeçou contra o Magadianes lá no Chile, empatou por 2-2. Então, se o Botafogo tropeçou, não tem jeito. O Botafogo agora está pagando esse preço. O Botafogo em segundo lugar com 5 pontos, a LDU em primeiro lugar com 7 pontos.
Beleza? Falando um pouco sobre o jogo, o Botafogo realmente não estava inspirado hoje, errou muitos passes, né? Sentiu mesmo muitas dificuldades perante essa equipe da LDU. O Botafogo teve muitos jogadores abaixo, na minha opinião. Primeiro tempo, o Danilo Barbosa errou diversos passes que ele não está acostumado. O Danilo Barbosa veio de diversos jogos excelentes e hoje ele errou bastante passes. O Gustavo Sauer, que a gente vinha elogiando, que vinha numa evolução bem legal, hoje o Gustavo Sauer não conseguiu fazer uma boa partida, errou muitos lances, né? O Tiquinho Soares foi bem na partida, apesar de não ter feito gol. O Tiquinho Soares foi bem, conseguiu na frente dominar alguns lances, fazer algumas jogadas. O Eduardo, não sei se ele está sentindo a parte física, talvez, muitos jogos em cima do outro. É aquilo que eu disse para vocês, alguns jogadores vão começar a sentir. Jogo quarta, domingo, quinta, sábado, segunda, quinta de novo. Não adianta, o jogador não é máquina. Então, por isso, até o Luiz Castro está rodando um pouco esse elenco. Hoje ele entrou com o Luiz Henrique e Gustavo Sauer, deixou lá o Vitor Sá e o Júnior Santos no banco para descansar um pouco. Então ele está tentando também rodar o elenco para não perder jogadores. Hoje o Danilo Barbosa saiu machucado, sentiu a posterior. Já estou muito preocupado, inclusive, para a sequência. Danilo Barbosa sentiu, a gente agora vai ter que esperar aí o exame para ver o que aconteceu com ele. Aí o Lucas Fernandes entrou no lugar do Danilo Barbosa. Então, assim, para a gente não começar a perder também jogadores por lesões, porque essa batida tá muito grande, muitos jogos em seguida, desde abril, cara. Desde o início de abril, a gente tá jogando de 3 em 3 dias. Isso é desumano, não tem jeito. Então tem que rodar o elenco, não adianta. Danilo Barbosa já sentiu hoje, Lucas Fernandes entrou. No domingo contra o Atlético Mineiro, que é a próxima partida do Botafogo, vai jogar pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Já é outro jogo difícil, Botafogo e Galo, o Galo com um time, com um elenco muito bom também, o Botafogo está defendendo a liderança do campeonato. Então, assim, o Botafogo vai ter que rodar esse elenco, não tem jeito. O Danilo Barbosa já não vai estar à disposição. Hoje o Rafael sentiu um incômodo na coxa, o nosso lateral direito, o Rafael, antes de começar o jogo. No aquecimento ele já sentiu a coxa. Então só hoje a gente já teve 2 problemas com lesões. Então assim, não adianta, cara. Não tem jeito. Essa parte física está começando a prejudicar o Botafogo, porque a gente tem muitos jogos em seguida. Então assim, acho que isso também tem a ver com o desempenho. O Eduardo, por exemplo, que para mim é um dos melhores jogadores desse time, um jogador acima da média, não foi bem hoje também, errando passes bobos, errando lances que o Eduardo não está acostumado a errar. Então isso pode ser também, além de um dia ruim dele, pode ser a questão física. Então assim, não tem jeito. Vai ter que testar esse elenco do Botafogo. Por isso que a gente sempre vê essas equipes aí, que quando estão disputando 3 competições, acaba poupando o jogador em alguma competição. Por quê? Porque o elenco não aguenta. A gente vê aí o Palmeiras, às vezes, não dá. Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, nosso rival aqui, eles não aguentam. E olha que eles têm elenco mais caro que o Botafogo. Eles não aguentam. Chega em determinado campeonato, eles não vão bem. Por quê? Porque naturalmente eles acabam priorizando alguns outros campeonatos. Eu não sei o que o Luiz Castro vai fazer, não sei nem o que deve fazer, porque estamos como líder do Brasileirão. O que a gente faz? Poupa no Brasileiro? Não tem como, tem que botar o time titular no Brasileiro. Mas aí como é que vai falar assim pro torcedor? Ah, poupa na Sul-Americana. Também não tem como, porque a Sul-Americana é a nossa chance de um título internacional que a gente está esperando há bastante tempo. Poupa na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Loucura, não dá para fazer. Então assim, ao mesmo tempo que a gente não quer que poupe ninguém, os jogadores estão começando a sentir a parte física, tá muito nítido isso. Lesões começando a acontecer, time errando passes que não costuma errar, sentindo muito cansaço durante o jogo. É complicado, mas vamos ver o que vai acontecer. Domingo já tem mais um jogo, Botafogo e Galo, e a gente vai estar lá no estádio Newton Santos. Tomara que o Botafogo consiga vencer a partida. No mais, não perdemos, né? É muito bom que pelo menos a gente não tenha perdido. Não foi o resultado que a gente queria, realmente. Esperava muito uma vitória. Saio um pouco chateado, porque estava esperando essa vitória, mas não tem como também fazer terra arrasada, não tem como criticar além do ponto. Não tem como fazer isso. São 13 jogos sem perder.
O Botafogo vem numa batida muito boa e acostumando a não perder. Isso é muito bom. O time está se acostumando a não perder. Quando joga mal, pelo menos empata. Quando joga bem, vence a partida. Isso é muito bom. Vamos então agora pegar o Galo no domingo. Quem sabe mais uma vitória. Tentar manter essa liderança no Campeonato Brasileiro, que é muito importante esse início de Campeonato Brasileiro. A gente dá uma arrancada muito boa. Beleza? Então é isso. Bola pra frente, galera. Eu sei que tá todo mundo chateado, eu também tô, mas é momento de manter a tranquilidade, é o momento de, né, não perder a linha, não perder a cabeça. E domingo tem mais um jogo do Botafogo, se Deus quiser, com grande vitória sobre o Atlético Mineiro. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu!